Começou! Sejam todos muito bem-vindos ao Malboro AL. Estou aqui com o meu amigo Baiano. Buongiorno. E hoje nós vamos reagir à questão do Pastor Mirim, o Serginho Faote, o bagulho de falar em língua, etc. Miorim falando em língua, falando agradecendo a vocês aqui no canal. Né, e fala aqui, ó. Todos que estão aqui do Malboro AL, sejam muito bem-vindos. Garanto a vocês que será um ótimo vídeo. E que vai ter... Compre todos os livros que estão na descrição. Comente, compartilhe e divulgue. Comente, compartilhe e divulgue. E tem os 5 passos. E hype o vídeo também. Tem os 5 passos. Hype é o vídeo também, tá? Vamos lá para os 5 passos. Fone de ouvido, prestar atenção. Volume no máximo, Alt Tab e... Abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga, vai todo mundo se fuder. E mão no ovo para ter a melhor experiência possível aqui nesse vídeo de hoje. Beleza? Hoje em línguas, os 5 passos. Espero que vocês tenham gostado. Tem um excelente vídeo. Link dos livros na descrição aqui para vocês ajudarem o canal a se manter. E vocês vão entender a importância de leitura e de estudo para não cair nessas conversas de imbecis aí na internet. E eu acho que vocês vão perceber como o nível é muito baixo aqui nesse podcast, que vocês vão assistir o que nós estamos denotando. No entanto, no mais, muito obrigado a todos vocês e começar! Estamos aqui hoje para mais um Malboro AL, que infelizmente não saiu meu dia, mas saiu. Estou aqui com meu amigo Baiano, Bom dia. que já está puto a priori. Tô não. Você tá fazendo comigo o que eu fazia com o Miorim, né, cara? O que você fazia com o Miorim? Começava meio bravo assim o vídeo, meio, não queria estar aqui não. Estou alisando meus peitos. E hoje nós vamos falar sobre o querido pastor Mirim Miguel Oliveira. Ofidec eduque tec a tocatá, Ofidec eduque sic até catá, Ofidec a pacató que tec té, Ofidec eduque tec a paquetó. Eu gosto dele. Esse cara, se fosse pro mundo do beatbox, ele se daria muito bem, né, velho? Mas vamos lá, vamos ver o que nos aguarda, o que nos espera. Vamos de play. Na visão dele, ele é o sabichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Acabou, muda. Pastores, vamos agora. Tira pegar as o câmeras da exemplo igreja. maçonaria. Tira a câmera da Vamos igreja. fazer cultos secretos. Tá bom? Cultos Vamos fazer culto secreto. Amém, irmão? Reuniões secretas Amém? agora, né? Tem que ser isso, na sua visão. Pra falar de Bíblia, você tá certo, irmão. Vou Você falar, tá certo. pra falar bem a verdade, vai melhorar até os nossos cultos, porque as pessoas estão perdendo tempo gravando em vez de adorar a Deus. Fala galera, beleza? Meus amigos, alerta de barraco, pega a pipoca aí porque o bagulho vai ser bom. Apareceu um cara confrontando o queridinho da igreja evangélica da atualidade. Bom, um pouquinho de contexto. Recentemente tá viralizando na internet um tal de Pastor Mirim, né? O nome dele é Miguel Oliveira. O moleque tem apenas 13 anos, mas se comporta igual aqueles pastor que se aproveita dos outros. Engana, conta um monte de... O que tu achou do cenário dele? É um cenário normal de um youtuber. Tem muita cor, mas não tá ruim não. Porque tem iluminação bem focada nele. Não está muito Tem luz de estourado cenário. no rosto dele, não. Tem luz de cenário. E no geral tem muita cor. É normal de youtuber. Não esperaria muita coisa não, tá vendo? Por exemplo, pra arrumar ali, ele poderia colocar mais iluminação na prateleira. Em alguns bonecos ali que ele tem. Ele poderia tirar o tom demasiado magenta que tá atrapalhando a cortina, na parede e tal. E localizar melhor a iluminação. Porque parece que tá muito de frente dele, o que dá um aspecto de brilho no rosto dele. Entendi. Deveria estar mais de lado e um pouco mais longe do rosto. Pra mim deu a sensação de estourado o rosto dele. Provavelmente tá muito à frente dele, ou acima. Aí pega bastante no rosto, e no rosto tem parte oleosa, daí reluz, e aí fica estranho. Deveria ser mais de lado e um pouco mais longe. Mas fora isso, tá normal de youtuber. Nada demais, nem muito ruim, nem muito bom.
Normal, YouTube brasileiro. YouTube americano é foda. Aí não tem nem como comparar, meu Sim. velho. O cara tem 3 mil inscritos e tem um puta cenário do caralho. Também o cara compra um amarã por $25, acha no lixo assim uma amaranta. Sim. Aí. mentira, e ainda mete o louco, falando que tipo, eu não tenho provas porque eu perdi minhas provas. Sim, ele disse que nasceu sem as cordas vocais e que a oração deu cordas vocais pra ele, mas ele não tem prova nenhuma que ele nunca teve as cordas vocais. No hospital nenhum sabe disso. Tem vários vídeos aí na internet sobre isso, eu fiz vídeo Uma das paradas que eu achei injusta com esse maluco aí, cara, é que ele contou uma história de que ele... A história que ele contou sobre isso aqui no é que ele tinha nascido sem corda vocal e sem ouvido, sem Pênis. tímpano, sem tímpano. Tá. E que no aniversário dele de 3 anos, ele voltou a garganta dele, voltou as cordas vocais e o tímpano, tá ligado? Uhum. Só que o pessoal tá pegando muito no pé desse cara, desse menino, sendo que provavelmente quem contou isso foi os pais. As pessoas não se deram conta disso, tá? Sim. Que ele era muito pequeno, ele não sabe dessa trajetória, tá? Que quem muito provavelmente contou essa história pra ele foi a família dele, foram os Sim. pais dele. Uhum. E tem uma coisa que é muito comum no Brasil, principalmente dentro da área protestante, é que esse pessoal, eles gostam de indicar muito uma certa sobrenaturalidade, tá ligado? Sim, sim. Pode ser que ele tivesse um problema nas cordas vocais, ou, sei lá, no ouvido também, e que ele, ao longo do tempo, tinha sido medicado ou não, tá ligado? E com 3 anos de idade ele melhorou e tal, e foi a história que os pais deles contaram pra ele, tá ligado? Sim. E estão colocando como se ele tivesse inventando essa história, tá ligado? Uhum. Muito provavelmente o que aconteceu foi que os pais dele contaram essa parada pra ele, porque estavam querendo que tivesse acontecido um milagre na vida deles e tal. Porque esse pessoal em igreja protestante tem muito esse rolê de, tipo, tem que acontecer um milagre na minha vida pra eu poder ser, de fato, ungido. Eu só sou ungido quando acontecem boas coisas na minha vida, quando existem curas, ou quando eu promovo curas. Uhum. Tanto é que, pra muitos protestantes, desse pessoal mais novo, pentecostal, neopentecostal, você só de fato foi ungido ou foi batizado se você fala em línguas. Se você não fala em línguas, você ainda não tá de acordo com o Espírito Santo, tá ligado? Você não E tá o pessoal alinhado. não tá alinhado ainda. O pessoal fica numa certa obstinação de conseguir falar em línguas Sim. e ter visões, profecias, curar pessoas, ser curado. Então, muito provavelmente foram os pais dele que contaram essa parada pra ele, tá ligado? Porque os pais dele queriam isso na vida. Ou a mãe dele, que eu sei que a mãe dele que é evangélica e o pai dele é agnóstico, sei lá. Então, muito provavelmente deve ter sido uma parada da mãe dele, velho. Sim. Não duvido, não. E o pai meio que pra não contrariar a mulher, O que foi. tá certo. Foi. Apareceu corda vocal em você. É um milagre, olha só. Sim, alguma coisa assim, velho. Uhum. canal. Então eu vou deixar o link na descrição pra você ir lá e ver quem é esse fanfarrão, depois você volta aqui, ou vice-versa. Só que dessa vez, um cara da mesma religião acabou confrontando Miguel Oliveira sobre esses showzinhos que ele anda fazendo aí. E eu achei essa atitude muito foda, mano. É muito difícil você bater contra um muro, porque o engajamento que esse moleque tem é de uma muralha da China, comparado a um cara que a gente nem sabe quem é, né? Que é esse James. E ainda teve gente aí ficando do lado do Pastor Mirim, porque é mais fácil, né? Enfim, o que aconteceu? Recentemente, esses dois participaram de um podcast chamado Eu Acredito Podcast. O episódio tem 1 hora e 53 minutos de duração, mas em um determinado momento, o James confronta aí o Pastor Mirim sobre as coisas que ele anda fazendo de errado referente à religião. E obviamente que essa galerinha que não gosta de ser confrontada acaba criando um barraco desnecessário. A gente vai reagir tudo isso aí, mas antes eu queria deixar um recadinho aqui pra vocês. Tá rolando a ação do iPhone 16 Pro Max mais um kit Apple. Sim, é isso que você Aquela ouviu. puladinha Você era pode boa, hein? ganhar Puladinha, man. Sim. de números necessários pra tá participando aí. Beleza? Corre lá. Tira uma dúvida. Agora eu fiquei com uma dúvida bem crucial. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo de Cristo. Pra igreja ou pro membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo, pra edificar o corpo, tem que ficar no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando.
Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. E quem tá fora do corpo não tá edificando Pastor nada. José Wellington, Tá trazendo palhaçada. Esse presente aí da A cara que ele ficou aqui, nossa senhora, já gostei do James. Já gostei. Parabéns, James, por confrontar. Cara, é muito difícil você bater de frente com pessoas com Qual foi o confronto que ele teve? Não entendi, não. Eu acho que ele tá analisando a reação do garoto. Como ele foi mais incisivo na pergunta sobre o corpo de Cristo e gravar, aí o garoto, aparentemente, pelo que ele viu no vídeo, foi tipo uma reação meio cabisbaixo e tal. Ou de tipo, ai, caramba, pra que isso? E aí ele tá comemorando por isso. Mas se você não é evangélico, se você não é católico, se você não é cristão, por que... Sim, pra que ligar pra isso? Hã? Pra que dar a mínima pra isso? Eles nem acham que existe essa parada de Deus, eles nem ligam se existe ou não existe, tá? Uhum. Assim, gravar, não entendi qual é o problema de gravar. Na igreja católica a gente também grava, tá? Tem um monte de culto que é... Culto não. Missa que é filmada. Porque tem... As pessoas, eu acho que elas não sabem, mas nem todo mundo consegue ir à missa, tá? Ao culto. Tem gente que tá numa cama, tem gente que tá doente, tem gente que não pode, não tem... Tá inviabilizado de poder ir. Sim. E ela, assim, eu não acho isso um ponto válido, não, cara. Tipo, eu acho bom a tecnologia. Parece um negócio meio odiar a tecnologia, odiar os avanços tecnológicos, tá? Uhum. Não entendi muito bem qual é. Eu já vi muita gente reagindo nesse vídeo aí, falando isso daí. De que eu concordando com esse James aí, mas eu não vi nada demais, não. Tipo, é bom filmar. Qual é o problema de filmar, tá ligado? Sim, ainda mais depois que no Brasil teve a questão do Covid. Pode falar? Não sei se teve problema. Fala aí. Teve problema com o Covid e muita gente assistiu as coisas pela internet. E foi uma situação, tipo, foi recente. Então, não é tão estranho assim você assistir a coisa pela internet. Às vezes não dá pra ir por algum motivo. Às vezes a pessoa tá doente, acamada, qualquer coisa do tipo, e quer continuar na presença, sabe? Ou vendo o Pô, às culto, vezes a a pessoa missa. nem se ligava que nem tinha pensado, tá meio afastada, tá? Uhum. E ela tá, sei lá, no YouTube, aparece, ela olha e gosta e chama ela pra igreja, sei lá. Sim. Eu não sei, não entendi, não sei nem Ou, às vezes, você vai pela pessoa que tá pregando ali, no caso, ou o padre, ou o pastor. Que aí, por exemplo, vocês devem ter visto a questão do Frei Gilson. As pessoas acordando 3, 4 da manhã pra ver o rosário. E era com ele em específico, sabe? Você poderia fazer por conta própria ou algo do tipo. Mas as pessoas queriam fazer com ele ali, porque confiam nele e tal. Acham que ele é uma boa pessoa, esse tipo de coisa. Eu não sei, eu não vi. Eu não entendi qual foi a crítica, eu não entendi qual foi a parada, não. Eu também não entendi não, mas... Vamos ver a resposta do garoto, né? Sem falar que parece um negócio meio sectarista também, tá? Sectário, assim, tipo, meio escondido. Sim. Tipo. Não... É só quem tá dentro ali, meu irmão. Só quem tá dentro ali, escondido. Não pode só ir. quem tá ali que vê, que pode ver, tá? Portas fechadas. É uma parada meio sectarista, meio ritualística, num lugar fechado, só que as pessoas que estão ali podem saber o que aconteceu ali. Uma parada meio clube da luta, tá? Sim. Ninguém fala sobre o que acontece no clube da luta. Uhum. Não sei, eu não entendi, não. Eu sei que teve muita gente que ficou feliz e alegre com a confrontação desse James. Eu achei que... Não vi nada demais, não, velho. Sinceramente. engajamento muito alto. Eu sei disso porque recentemente eu tive aí problemas com um canal muito maior do que o meu, e por mais que a pessoa esteja do lado errado da história, sempre vai ter os fanáticos, né? As pessoas que defendem com unhas e Esse menino aí parece que ele faz de bode expiatório, tá? Porque esse bagulho de Pastor Mirim é muito antigo. Sim, tem muito Brasil. vídeo famoso na internet, muito vídeo famoso na internet. O Caio Fábio fala que fizeram isso com ele quando ele tinha 14 anos, há 200 anos atrás, né, velho? Uhum. Isso é uma coisa muito antiga, muito antiga. Todo mundo filma, todo mundo fala essa parada e parece que estão te contando tudo que eles podem em cima desse menino, tá? Sim, o pessoal tá, por exemplo, criticando bastante falar em línguas. E aparentemente é uma crítica que o pessoal vem guardando há bastante tempo sobre quem fala línguas, né, no caso. E aí usou ele, em específico, pra demonstrar que tem uma certa discordância com isso. Sendo que essa questão de falar de línguas é, tipo, é antiga que nem o caralho. Quem fala muito em línguas era o Miorim, tá, velho? Together, Juliet, common one impairment you've been using, and good that has probably set limit of outcome and outcome. Alguns dizem que foi o Miorim que influenciou o Miguel Oliveira Sim. a falar em línguas. E... Vocês dos comentários acham que o Miorim falou quantas línguas nesse áudio? Em si. Quantas? Quantas línguas o Miorim fala em si? Isso é uma boa pergunta, velho.
sem nem entender o certo e o errado. E pra quem é da igreja evangélica atualmente, é muito mais fácil você ir com a maré, né? E acabar apoiando o moleque que tá fazendo um monte de enganação por aí, só pelo fato de que o engajamento vai ficar do seu lado. Então, desde já, parabéns aí pro James. Eu não sei se ele é um pastor, se ele é só um missionário, se ele é só um varão, um fiel da igreja, mas o cara é muito corajoso. Belém. Porque quem não Tira- entende, não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus do Ministério Madureira do Adebrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra tá pedindo pra tirar, tá bom? Ele é de Curitiba ainda. Ah, aqui ó, tamo junto, eu sou de Curitiba também, mano. Olha só, mano, aí sim, hein? E não, seu animal, Vou me matar. para de... Cara, eu não consigo sacar. Eu não sei qual é a frequência que a turma fala no YouTube, velho. É muito difícil isso, cara. Ele comemorou. Ele deu um pulinho, um sorriso. Eu sou de Curitiba também, tamo junto. Sou de Curitiba eu vou também, me matar. porra. A gente de Curitiba é tão acordado, tão... A gente é pra frente aqui em Curitiba. Eu não entendi qual foi a vibe não, cara. Pelo amor de Deus, velho. Cara, eu acho que é por isso que eu nunca vou dar certo no YouTube, velho. Eu não consigo ter essa... É uma frequência do caralho, né? Diferente. É por isso que não sei se é o caso do Sérgio Faode, ele pode me processar, né? Todo mundo me processa. Mas é por isso que o pessoal faz vídeo cheirando mesmo, né, velho? O cara dá uma cheirada de cocaína, um teco de cocaína e vai gravar, meu irmão. Eu gostaria de experimentar isso, pelo menos uma vez. Aí tu Como que vicia e é? acabou tua vida, pô. Ah, às vezes não sabe, né? Tu tá mostrando tua perna pra mim, Baiano. É uma impressão minha. Tô esticando a perna, tô ficando com Tu cãibra. levantou o short e mostrou a perna. Tô Aí, ficando man, com cãibra. com cãibra. Sim. Comprou uma cadeira pra gente. Uma só. de querer manipular as coisas. Com 10 segundos do que ele falou, claramente dá pra você entender que ele não tá falando pra retirar os cultos da igreja. Ele tá falando pra controlar os showzinhos por aí, porque essa parada é invasiva pra caralho. Mas vamos seguir aqui. Por mim, eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai voltar nos seus cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem... E tá batendo palma. Tu viu? Não, não vi não. Eu tava prestando atenção Pô, você vai no ver, James. Você vai ver. câmera, sem Presta ninguém atenção. acabar. E vai do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai voltar nos seus cultos ser original. Ele fechou a boquinha. Eita porra. Cara, e sabe o que é o mais curioso? Ah, Quem tem 14 anos é o menino ali. isso é impressionante. Quem tem 14 anos, pra quem não entendeu ainda, o pastor Miri é o menino ali. Não é nem o James, nem o Sérgio Faote. Original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver... Deus tem vergonha, né? Tá olhando ali, faz um milagre aqui. Caralho, tô filmando. Não pode não. Aí não, pô, aí, ô. Sabe qual é o foda, cara? É porque pra igreja, para os cristãos, Acertou. para os cristãos, vai, espalhe minha palavra, tá? Esse negócio de fazer sem os outros ver, esconder, só quem tá ali sabe, não cola não, tá? Isso é coisa da maçonaria, tá? Maçonaria, esses grupos secretos aqui fazem em local fechado. O que acontece aqui ninguém mais pode saber e tal. Porque a Igreja Católica, inclusive, chama as críticas. Tem os milagres que aconteceram que, por exemplo, a hóstia que virou... Tinha um padre que ele não acreditava na consubstanciação na hora da hóstia. Uhum. Aí teve uma missa dele que a hóstia virou carne e começou a sangrar. Aí ele soltou lá e tal, é um específico milagre lá específico. Se você explicar milagre, hóstia, carne, vai achar. E aí pegaram essa hóstia, guardaram e depois chamaram alguns cientistas que averiguaram a hóstia, tá? Dizia que era carne mesmo, carne humana,
e que ela tinha recentemente sido extraída de um corpo. E o sangue também, como se fosse uma pessoa recente, que não tava arrancado um pedaço de carne teu, tá? Nossa, assim. De uma pessoa... Aconteceu há muito pouco tempo isso. Arrancou um pedaço de carne e tava ainda com tecidos vivos e o caralho. E a igreja chamou os cientistas pra averiguar o caralho. Tipo, na Bíblia se chama ao confronto, tá? Se chama a averiguar os fatos, se houve milagre, a religião, estudar a ciência, tipo, tudo isso é chamado dentro do cristianismo, tá ligado? Por mais que esse pessoal neopentecostal, que é a marca pentecostalista, desse pessoal pentecostes, é um certo afastamento da ciência. O que importa é a palavra e o que tá na Bíblia, tá ligado? Mas mesmo assim, eu acho que essa questão do culto aberto eu não acho que um culto aberto com celulares iria impedir um milagre, não, tá? Se for acontecer, vai acontecer de qualquer maneira. Não acho que se Deus tem pra... Quantas câmeras tem ali pra fazer um milagre? Se tiver câmera, eu não quero que ninguém veja. Sim. Se fosse assim, não botaria no livro da Bíblia os milagres, né? E é o livro... Todo mundo sabe dos milagres por causa da Bíblia, tá ligado? Não sei. Eu acho que eu sou doido, eu. Chegava pra dentro, passava a gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curado pela internet. E muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então, quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de Ibope. É porque tem alguém na rede social que precisa, assim, o quê? Ser alcançado. Então derruba esse podcast aqui, ó. Então, Isso aqui que o Miguel Oliveira falou faz sentido, mas calma aí. Sim, existem muitas pessoas que não podem ir até a igreja e querem ver um culto. Seja uma pessoa que não tem condições de se locomover, ou sei lá, tá doente, acamada. Porém, o que ele tá falando não é isso aí, meu querido. Não é o culto em si. É a questão de tipo... Desculpa, seja o falte. O cara disse expressamente. Quero o culto. Por que as pessoas ficam tentando mudar o que tá sendo dito na frente delas, né, Escuta seletiva. O problema é que... Ele só escutou o que ele quis ali mesmo. Pô, mas é porque isso é um quadro Isso é um quadro... Tem um quadro de problema psicológico pra isso, tá? Não importa o que você vê, o que importa é o que você sente, tá? O que o Felipe falou tá fazendo é que o que ele sentiu que o cara falou é maior do que o que o cara falou. É que traz o significado verdadeiro, tá? O real significado do que o cara tá dizendo. Mas o cara falou que... Ele acabou de falar que antigamente o pessoal passava na frente da igreja, via e entrava. Então é sobre o culto ser filmado, tá ligado? Eu não sei. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu sinto que eu tô... Assim, você passa a palavra que você tem o culto ali para que a pessoa possa adorar, mas em que momentos específicos que são até íntimos de certa forma para a pessoa que tá passando por aquilo ali, que antigamente são você transmitido muita muitos moveres, os cultos que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar e vai voltar nossos cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos moveres de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro, passava a gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de ou sei lá, tá doente, acamada. Porém, o que ele tá falando não é isso aí, meu querido. Não é o culto em si. É a questão de tipo assim, você passa a palavra que você tem o culto ali para que a pessoa possa adorar, mas em que momentos específicos. Por mim, eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai Ele batendo palma logo em seguida. voltar nossos cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem Muito ninguém... bom. Vai acabar. E vai voltar nossos cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos moveres de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava a gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muito... Não é isso aí, meu querido. Não é o culto em si. É a questão de tipo assim, você passa a palavra que você tem o culto ali para que a pessoa... Eu só queria ver várias vezes pra ver se eu não sou o doido aqui. Se na verdade, eu sempre penso isso. Será que eu não sou o doido? Pode ser que eu seja o doido no final do dia também. É. Não sei. E ele bateu palma, né? Logo em seguida.
posso adorar, mas em que momentos específicos que são até íntimos de certa forma pra pessoa que tá passando por aquilo ali, que antigamente ficava só dentro da igreja, não ficava vazando, agora tá vazando. E antes de qualquer coisa ele já falou ali, então tira esse podcast do ar. Esse podcast não é um culto, meu irmão, é um podcast. Vocês percebem que ele manipula, mano, ele é muito manipulador, cara. Pode ser um podcast. Será que ele é manipulador, velho? Quem eu tô vendo manipulando as palavras é o Serginho Faote, velho. E o pior é que o cara vai assistir alguém que não conhece, que o cara vai assistir. Por que esse cara tá defendendo... O pastor do caralho. Se soubesse minha opinião, amigo. Vai seminar na igreja. O culto até aceito. Toma. Vai seminar na igreja, irmão. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? Pô, então transmitir o culto inteiro, não a parte, por favor. Então, mas o irmão não Brincadeira. sabe. Então, mas o irmão não sabe aqui, ó. Eu vou ter que mostrar o quê? Então você acha que o Ibope, de uma certa forma, as filmagens, está atrapalhando com... Lógico, varão. Lógico. Então eu faz tava o falando com a seguinte. minha amiga hoje. Tava eu, ela, a católica, e uma bandista com todo o respeito, que a gente respeita todas as religiões. Brasil, né, velho? Tava eu, um bandista, parece uma piada. Tava eu, um bandista, uma católica. Sim. A gente entrou num bar, Um satanista. um satanista. Tudo andando junto ali na Augusta. E a gente chegou num contexto que ela pegou e também falou. Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Aqui, ó. Católica tá gravando coisa Olha isso que não é pra aqui. gravar. E no Evangelho isso também aqui. tá fazendo a mesma coisa. Isso que ele falou aqui é fataço, galera. Por que a galera começou a gravar tudo isso daí? Por conta do sensacionalismo, pra viralizar, pra poder querer dizer, olha o que eu faço aqui, olha o que eu faço O cara no YouTube falando isso é foda, né, velho? Sim. e aconteço na parada. Tá fazendo com que tudo perca o sentido. E essas paradas... Caralho! aí, Caralho, tu liga a câmera, acabou o sentido. Ligou a câmera, todo mundo fica doido. É por isso que o pessoal fala em língua, pô. Liga a câmera, começa todo mundo a falar em língua, ninguém sabe o que tá acontecendo. Sim. Cara... E sujando a imagem de igrejas, tanto evangélicas, católicas e outras religiões, porque a grande maioria das pessoas acaba pegando raiva de um modo geral por conta de um moleque que fica ali, the king, the power. Vocês estão vendo que o bagulho é enganação, mano. Ou se não é enganação, é uma parada que... Cara, vocês que são ateus, agnósticos, quando vocês forem fazer pontos assim, insignificantes e burros, pelo menos tenta elaborar alguma coisa mais, sei lá, maior, assim, tipo... Sinceramente, assim, tipo... Na Bíblia, velho, o que não falta é dizendo que o cristão vai ser perseguido, que o mundo vai perseguir, que o mundo vai criticar, que o mundo vai matar, que o mundo vai fazer isso, vai fazer o caralho. Que Como o você mundo fala jaz no maligno. Sim, o mundo jaz no maligno, já diria João, né? O mundo jaz no maligno. Então quando você tá falando assim, estão falando mal porque estão filmando. Não, cara, sempre falaram mal. Estão há 2000 anos falando mal dos cristãos. Exato. Cristãos. Cristãos, nossos irmãos. São 2000 anos de perseguição e crítica, cara. 2000 anos. A gente pode voltar aqui a, sei lá, Conde de Sá, lá o... Marquês de Sá. Marquês de Sá. De Sade. Marquês de Sade, escrevendo um monte de obra pervertida sobre padres, a quantidade de prostitutas e mulheres que eram pagas para desvirtuar os padres e sensualizar e fazer sexo com eles. O tanto de desgraça que já foi feita também. O tanto de propaganda que já foi feita contra os cristãos. Cristãos. Não é pequena, não. E aí, porra, tá falando mal da igreja por causa de celular. Porque tá filmando. Tá falando mal da igreja dos cristãos. Há 2000 fucking anos. Nada de novo sobre o sol, irmão. O problema é que esse pessoal não estuda, esse pessoal não lê, esse pessoal não sabe o que é história, esse pessoal não sabe o que está acontecendo no mundo, eles não fazem ideia do que é o cristianismo, eles não fazem ideia do que são perseguições, eles não fazem ideia de que em diversos países do mundo, os cristãos são perseguidos, mortos na África, na China, em uma caralhada de país muçulmano, uma porrada de lugar cristão ainda é morto. Tá ligado? Lá na África tem uma briga intensa entre cristãos e pessoal que faz voodoo, faz uma porrada de doideira lá e tá se confrontando, tocando fogo em igreja, gente morrendo, desgraça. O celular. O celular tá acabando com a igreja. O Steve Jobs é o maior crítico da igreja. Sim. Criou porra no celular. Literalmente. Filho da puta. Para as pessoas fica fora de contexto, elas não entendem o que tá acontecendo ali. Pega só o momento do sensacionalismo, dá um ibope absurdo pra quem não deve dar e de quebra mancha a imagem da igreja, do Umbanda, da católica, do que for. Isso é no YouTube? É no YouTube? Esse aqui é o culto que eu falo, The King, The Power, ó. 1h22 de palavra, de revelação e por aí vai. Cortaram o The King, The Power.
Aí eu te pergunto, se não tivesse gravado, não tinha daqui deu pau. Cortaram. Mas você é muito cara de pau mesmo, hein, moleque? É você mesmo que corta essas paradas e viraliza lá no teu Instagram. Aí você mete cortaram, como se as pessoas cortassem a parada, né? Terceiros pra viralizar os seus momentos ali eufóricos, sendo que é você mesmo que faz isso. Olha aqui, ó, no seu Instagram. Olha só, cortaram. 6 milhões, cortaram. 23 milhões. Olha só, cortaram. Porque eu tenho um chamado muito grande na tua vida e tu é do... Olha só, cortaram, né? Olha como ele mente e manipula, mano. As pessoas cortaram, invadiram o Instagram dele aqui e postaram contra a vontade dele. Puta que pariu, é muita meteção de louco. Meu irmão, você faz o seguinte, derruba esse podcast. As pessoas tá com raiva, né? Sim. Raiva mesmo, né? Quebra aquela cama e faz um seminário sem filmagem, tá bom? Não, mas aqui não tem problema, não dá pra quebrar, não dá pra cortar, porque aqui não é culto, é uma entrevista, é totalmente diferente. conversa. Tava bebendo água, man. Difícil. Lembrando que quem tem 14 anos é o Miguel. Segundo, acho que ele no vídeo falou que ele tem 13. Não, mas depende da idade. Faz muito tempo que ele tá fazendo culto. Sim. Se eu não me engano, agora ele fez 15 anos. Ah, tá. As pessoas envelhecem, tá, né? Sim. Abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga, vai todo mundo se fuder. Isso aí. Esse podcast dizendo que era um momento de adoração, de louvor. Era um momento de conhecimento. O Tiririca tá ali. Esse Oi? Por que o Tiririca tá ali? Tirolipa, não? Tiririca, Parece Tirolipa. que tomou um solzinho Parece Tirolipa. no Ceará. Parece Tirolipa. Pior que tá, não fica. no início do podcast, você falou momento de adoração. Então a adoração, o seu momento de adoração, Não, de não, intimidade você com tá Deus está exposta. Eu acho que você tá se Não, colocando não tá nessa sendo pergunta. exposta, porque quando eu adoro pra mim. Pode filmar, Não, pode... pô, você não, adora pra você? Não, Você eu tô, adora pra eu tô você? adorando, eu tô adorando. Opa! Pior que falar que adora pra você é doideira, né? Não existe adoração pra si, não. Os que ficam, opa! Heresia! Vai pro inferno! Aqui É. se fodeu, se A gente se encontra lá. acabou de ir pro inferno. Eu tô adorando. Falou isso, eu meu posso Deus. adorar aqui, mas eu não preciso filmar, não preciso me expor. Eu posso... Momento de adoração pode ser qualquer momento. Você interpreta da forma que você quiser. E o pior de Se você... Isso é uma coisa que eles não entenderam ainda. Eu acho que o Serginho Faotti, tudo é o dono. assim como Pode- todos os outros imbecis que não sabem nada... Ei, O Serginho Faotti, assim como todas as pessoas que não têm muita informação e qualificação muito melhor. dentro do tema abordado, que existe toda heurística, quebras paradigmáticas, acessões e imersões conflitosas em relação ao conhecimento da palavra e a difusão da Bíblia. Tá bom assim, Baiano? Melhorou. Melhorou bastante. Como eu tava dizendo, idiotas como... Ei, pessoas como Faotti, que não sabem absolutamente nada sobre os temas e que vão dar opiniões como essas, me diz então, se cada um tem sua interpretação, por que não pode fazer isso na igreja? porque a interpretação dele é melhor. De quem? Do Faotti? Sim. Não, mas não tem melhor. Se Ele cada- sabe das coisas. se ca- Ou você vai aderir a uma perspectiva de interpretação da Bíblia que leva a tradição em consideração, ou você vai aderir a uma tese de subjetivismo em relação à interpretação, que nós não conseguimos ter um coeficiente preciso a respeito do tema. Por que que acontece? Aí eu vou ter que fazer uma crítica aqui aos protestantes. Os protestantes se substituíram a tradição da Igreja Católica pela tradição acadêmica ou a tradição oral de determinados locais de interpretações específicas sobre o tema. É isso que acontece. Então você pode ver, por exemplo, Iago Martins. Iago Martins ele vai usar um monte de acadêmico para falar sobre a interpretação, sobre a questão bíblica. O que na Igreja Católica se faz? Se usa grandes homens da tradição, que também muitas vezes eram acadêmicos, dependendo da era, né, do tempo que está se falando, para embasar, por exemplo, os pais da igreja e toda a continuidade que acredita-se, assim como eu acredito, que exista dentro da Igreja Católica para ter a interpretação correta e coerente a respeito de certas coisas da Bíblia, tá ligado? Agora, a partir do momento que você aceita a própria noção de sola escritura, etc., e o Serginho Faotti aparentemente está aderindo a uma tese de profunda sola escritura, ou seja, de profunda interpretação pessoal, que qualquer um pode ter. Por exemplo, eu interpretando a Bíblia, eu tenho a mesma capacidade do que o do Ratzinger. Uhum. Será mesmo?
Eu acho que tem. Tu acha que eu interpreto que nem um Eu rato? acho. Né? Eu gosto desses caras. Tu acha que se tu pegar a Bíblia agora, tu interpreta que nem um rato? Né? Eu acho que eu interpreto que nem o Lutero. Lutero era estudado, tá? Era doutor. Mas eu vou abrir a minha igreja e aí o bagulho vai ficar louco. Pior que tu tava falando hoje, abriu igreja, né? Sim. Vibes. Ei, Vibes. eu não posso. Sabe qual é a pena pros falsos profetas? Qual? Deus não te conhecer. Pô, Sempre que eu tô pensando assim nos meus pecados, eu penso em Jesus, eu morrendo assim, Jesus, eu ia falar, vendo assim Jesus, eu, Jesus! Ele olhando pra mim assim, quem é tu? Não te conheço. E acabou-se. Sobrou nada pra mim, acabou-se. Aqui é daqui pra baixo, literalmente. A pena pros falsos profetas é essa frase de Jesus lá, tipo, não te conheço. E Jesus falando pra tu que não te conhece. Acabou-se. Fazer o que mais? Não tem mais nada, pô. Pô, aí, Jesus, peraí, pô. Eu discordo, não tem como não. O pior é que eu não tenho nem o que tu falar, né? Não te conheço, rapaz. Eu sou o... Eu sou o demônio. O pior é que ele conhece o demônio, tá? Ele só não te conhece. Eu não sou nada. Vai abrir a igreja? Eu não vou, não. Vai não? Vou, não. Assim, Mas vai que tem um profeta de verdade, ele vai te conhecer. Sim, vai que eu ganho muito dinheiro. E como muita mulher por aí. Mulher? Sim. Tá nessa vibe agora? Eu viraria. Hã? Se eu fosse abrir uma igreja, eu pegaria um pessoal. Tu pegaria um pessoal, agora saiu de mulher pra pessoal. Não, tem que aproveitar mais, né? Aproveita. Tu viu o vídeo que vazou de um pastor tolando no... Eu vi vários vídeos de vários pastores diferentes. Não, mas teve um que tava chamando de Kid Bengala, que ele tinha um... Isso eu não vi não, depois me mandei. Eu não vi não, meu. Eu vi no canal da Biquaretona comentando. Ah, tá. Que ele viralizou porque ele tinha uma lapa de pica. Parecia ele é careca, negão, que nem o Kid Bengala. Acabou-se. Não sobra nada, não. Não sobrou no meio das pernas. E foi dentro da igreja, meu irmão. Foi no altar, o cara... Mas foi em quem? Na mulher, não? Não caba. Eita porra. Não caba ainda. Sim. No altar. O cara devia estar com um tesão, meu irmão, mas um tesão. Pra mim isso era coisa de literatura doente. Então, isso é o que acontece aqui no Brasil. Sim, pra quem não tá muito ligado, tem uma cena apenas específica que eu vou contar a história do olho, do Georges Bataille. Na cena final do livro, antes de acabar, uma moça vai na igreja e ela começa a transar com um padre. E aí eles matam o padre e ela pega o sêmen do padre morto na igreja. Boa literatura francesa do século XX. E aparentemente, né? Mas o problema são as câmeras. Sim, as câmeras são... As câmeras O iPhone 14 tá, porra... tá acabando com tudo. E o pastor aqui já não... É foda. Que é até triste agora. Defendendo Alguém vai comentar assim, a igreja católica não tem isso não, né? Sim. Só que na igreja católica eu posso denunciar, tem o clero. Agora, quando o pastor é o dono da igreja, tu reclama com quem? Com ninguém, não. Com a vizinha, sei lá. No Facebook. No Facebook faz um post. Foi isso que aconteceu. A mulher do cara filmou. E foram o pastor tava dando em um e ia dar no outro. Aí as duas mulheres dos cabas desconfiaram e foram na igreja. Na igrejinha deles. Aí chegou, olharam assim na janela, tava o pastor lá. Macetando. Ai, tira de mim, pastor, tira! E a mãe, meu Deus! Nem eu aguentava isso. moleque que triste, manipula pra caramba. Que negócio doido, velho. Aí elas filmaram e postaram. Pastor. E ele continua pastorando, filho. Agora tá mais gente ainda. Mano, por quê? Porque é fácil você ficar do lado de quem tem um engajamento, né? De quem tá sendo visto. Que foi, velho? Eu fiquei triste com o bagulho de Jesus agora.
Do Não Te Conheço? Sim, eu fiquei triste isso aí. Desculpa. Tem um bagulho do Me Não Te perdoe. Conheço. Tu nunca viu não essa parte não da Bíblia? Não. Tem lá que chegou lá, um cara chegou lá, Jesus. Um falso profeta lá. Uhum. Jesus, sei o quê? Quem sois vós? Não te conheço. It's over. Acabou-se pra mim. Não me conhece. Vítima dos outros cortar trechos polêmicos e postar força em seu Instagram. Tá aqui na minha mente, ó Deus. Tá? Porque se eu fazer algum movimento, ou fazer alguma coisa estranha, vai soar estranho pra quem tá lá fora, tá fora do corpo. Vamos lá, então. Você tá entendendo o que eu tô Você acha falando? que se a igreja primitiva na época tivesse tecnologia, não ia filmar os cultos? Não é tecnologia, não tô falando contra a tecnologia. A tecnologia, ela pode entrar. Você tá entendendo? Ela pode entrar. Microfone novo, microfone sem fio, essas coisas. Não, quando eu tô me referindo em tecnologia, eu tô falando especificamente das câmeras, isso. eu acho que não deveria entrar. Na minha visão, privaria mais o culto do nosso culto. Mas o segundo Serginho Faote disse que ele é a favor, mas só em algum momento ele não pode usar. Se eu fosse hoje, com a tecnologia que nós temos de câmeras e mídia, você acha que não usaria? Ó, vamos pensar. Se Jesus, em seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmeras, filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? Aí esse pessoal argumenta muito mal. Grandes discussões da igreja protestante. Cuidado, be careful. Grandes discussões da Eles igreja. vão vir aqui nos comentários. Eita, porra, olha Eles só. vão vir com um texto desse Eita, tamanho. porra. Escrevam aí 95 textos, filhos da puta. Foda. Sabe o que? Eu acho que esse rapaz, esse senhor, não parou pra pensar o seguinte. Se Jesus quisesse câmera, ele fazia, porra! Eu sou o senhor do impossível. Eu não consegui fazer um celular, é Ele foda. sabe tudo, só não sabe fazer uma câmera. Peraí, pô. Aí não. E Jesus precisou, por acaso, disso aí. Temos mais de 2000 anos desde a vinda de Jesus. A palavra dele tá aí, sendo transmitida com amor. Muitas pessoas utilizando a palavra de Jesus pra manipular, pra ganhar dinheiro dos outros. Mas a palavra dele tá aí, sem precisar de internet. Na igreja primitiva, como você disse aí. Então é uma parada que é completamente desnecessário. Não precisa. Beleza, já conversamos sobre pessoas, né? Alcance, pessoas que não podem ir na igreja e tal. Mas eu acho... Mas tu vê como é importante entender essa questão das heresias, velho? Uhum. Isso é um tipo de catarismo. É um ódio à matéria, tá? É um ódio à matéria. Ah, Jesus usou câmera? Então não pode usar câmera. Pô, Jesus não usou sapato, Jesus não usou meia, Jesus não usou esteira, não usou carro, não usou avião. Não usou boné da Adidas, Não não usou usou boné camisa da- da Puma, microfone ruim, não usou um cenário de merda, não usou placa do YouTube, não usou... Eu vou ficar falando meia hora aqui. Não usou bonequinho do Vegeta, não usou bonequinho do One Punch Man, do Homem-Aranha, não usou o controle de videogame. Não usou um bocado de coisa, né? Não usou garrafa de café. Não usou minoxidil, porque a barba dele tá bem ralinha no canto. Aí não critica a barba não, que eu tô com minha barba feia, tá vendo? Eu também tenho barba ralinha, pô. Aí não, pô. Aí eu tenho que te pausar. Acho que dá pra você dosar as coisas e parar de ficar utilizando o sensacionalismo pra viralizar na internet e fica popzinho. Aí eu não posso entrar na mente de Jesus. Então é uma pergunta que o irmão não sabe, né? Vamos fazer Eu não posso entrar na mente de Jesus. Porque Então, pensa a pergunta comigo, que fica- pensa então, a comigo. pergunta Ó, que tem fica, religiões... A pergunta que fica, Ó, tem- como o evangelho do reino será pregado se existem países que a pregação do evangelho só tá entrando Missionário, através... negão. Missionário, A nem que pregação do morra. evangelho só tá entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por causa de nós. Foi por causa de câmera. Isso é um bichão mesmo, hein? Ele bebeu um negócio bem bonitinho ali. Tu cara. viu? Ele ficou... Ele deu um trem de alfoate, se jogou pra trás e... E bebeu o negócio. Me Oi, dei, gente. papai. Cara, Sobrou nada pra criança. o problema dessas questões da tecnologia é o seguinte. Existem missionários. Óbvio que existem missionários. Mas qual é a grande importância dos missionários? Muitas vezes a importância dos missionários é fazer a igreja. É ter um lugar para os cristãos poderem rezar, poderem fazer suas orações, fazerem suas missas, etc. É isso que é o papel do missionário. Agora, existe um papel na internet que é, por exemplo, lugares que não se tem, as pessoas nem sabem da palavra. Porque tem na Bíblia também. Ide ensinai a minha palavra como eu vos ensinei. Tá ligado? Se um cara lá... Porque isso já aconteceu com o nosso canal. Tinha uma moça lá de Angola que... Mas isso não era sobre religião, era sobre escola austríaca, tá ligado? Uhum. Ela criou um instituto em Angola de escola austríaca usando o nosso canal como aulas. Eu disse, olha, vocês estão
Se fudeu, Angola! Vocês se fuderam! Alô, Angola! Alô, Angola. Batista Miranda. O bagulho mais doido, sabe qual é? Eu não sei se tu lembra o Zap uma vez no Facebook, um angolano pediu uma doação pra ele. Aí o Zap fez uma doação de R$50 pra ele, tá? Aí o angolano tirou uma foto, mostrou uma foto pro Zap de um quadro que eles fizeram com a foto do Zap de cachorro. Ele tá orando pro cachorro. Zap, zap. Ele tá orando. A foto do cachorro bebendo água. Ai, meu Deus. Enfim, como eu tava falando, essa angolana criou um instituto de escola austríaca lá em Angola. E aí a gente tava falando de parar o canal, né, na época. Ela falou, fala em português de Portugal, né? Não consigo ajudar vocês financeiramente porque eu moro em Angola, passo muita necessidade. Mas saiba que o trabalho de vocês ajuda muito a gente aqui do Instituto Austríaco. E vocês são grandes nomes aqui em Angola. Se eu for em Angola, é capaz de eu ser reconhecido, papai. Cuidado. Então você acha que isso tá atrapalhando? Vocês perceberam, né? Enfim, tem esse trabalho. A internet é boa porque muitos missionários morrem. Muitas pessoas não têm acesso à palavra lá, mas têm acesso à internet. Uhum. E elas conseguem ter acesso a Padre Paulo Ricardo, Frei Gilson, Miguel Oliveira, Cláudio Duarte. Antônio. Deve ter algum pastor Antônio que é muito grande. Pastor Antônio. Silas Malafaia. Baldomiro Santiago. Quer dizer que ele só tem acesso a coisa boa? Não. Sim, às vezes também tem. Acesso a coisa ruim. Sim. Mas. Tem esses que eu citei. Mas o que seria melhor? O cara ter acesso a alguém falando da Bíblia ou voodoo? Não dei minha posição. Fica aí pra vocês. Quando ele perdeu no argumento, ele falou, esse é o bichão mesmo, hein? Esse é o bichão mesmo, hein? Claramente ele perdeu no argumento ali. E o Miguel ficando completamente desconfortável, porque acho que é a primeira vez que ele tá sendo confrontado com perguntas inteligentes. Não tem ninguém babando os pequenos ovos dele. Perguntas inteligentes. O YouTube brasileiro ele é muito bom, eu acho interessante. Eles são influencers, né? Pior que foi por isso que eu parei de assistir YouTube gringo. Tipo, coisa de opinião. Eu fiquei em depressão vendo YouTube gringo. Coisa de opinião e tal. Eu comecei a ficar em depressão vendo YouTube gringo, tá? É meio triste mesmo. YouTube americano eu fiquei em depressão, juro pra tu. Eu comecei a ver, caralho. Tem um cara lá, o Tim Pool, um libertário que faz debate lá nos Estados Unidos. E aí, o debate é os caras chegam lá, um monte de número, aí bota na tela os aumentos, estatística. O cara, não, isso aqui, ó, curva de não sei o que, aí não sei o que de Bell, aí isso aqui, ó, então, isso tudo pra ter arma. Tá? Pra aportar uma coisa que ele já tem arma, mas ele foi defender de ter arma, tá? E eu botou 1 bilhão de... E a mulher lá também botou um monte de gráfico, aí começou um monte de argumento. E o Tim Pool entendendo. Não, mas essa estatística aqui, segundo não sei o que de Bell, não sei o que, o vieses e tal, não tem problema não. Eu, cara, não, porque aqui a outra margem aqui com os erros de Bell, não sei o que. Cara, porra, me fodi. Aí vem pro Brasil. Anota, quando vir esse negócio de tradução automática, dublagem automática, acabou-se. Quando todo canal tiver dublagem automática... Bem feitozinho, acabou. Bem feito, acabou, velho. Serginho Faote, se preparem. Dele. Sensacional esse, acho que é um missionário, né, o James. Nem o Miguel é pastor, né, a galera que intitulou ele como Pastor Mirim, mas ele é um missionário, assim, que ele até se intitula assim mesmo no Instagram. Não, ele tá certo, tá todo mundo errado. Muito. José Wélio tá errado, o Bispo Mel Ferreira Mas tá assim, errado. eu vou falar pra ti assim, de Sila verdade, olha, Malafaia, nós tá tivemos todo uma mundo certo pandemia aqui, você tá errado, recentemente. você tá certo. Ó, eu tive em Portugal ano passado, retrasado, né, filha? Tive em Portugal, e foi bem na época de Leões. Pô, e todo mundo sabe que eu amo os Leões paixão. A única forma como eu tava fora do país, a única forma de eu poder assistir as mensagens foi de forma televisiva. E eu fui edificado. Tudo bem que teve culto que era 2 da manhã, eu tava assistindo lá, eu fui edificado. Por televisão, por vídeo. Então, só que assim, na minha opinião, o mal não é o vídeo ser transmitido.
É as pessoas tendenciosas, tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem tem aquela do The King Power? 1h22. Você pregou, Deus te usou, revelou, teve um momento com Deus, aí Sim. pegou aquela parte do King, que era uma, que você falou, era uma língua tua com Deus, né, tua edificação, fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. É que as pessoas não... Então, com esse argumento, você concorda que o sensacionalista e mal intencionado é o Miguel Oliveira? Porque olha só quem tá cortando The King The Power. Olha quem tá cortando momentos do culto. Olha só. Ó, mano, isso aqui é bizarro, mano. Ó, o cara em um momento aqui, ó, tipo... Tá vendo? Porra, mano, é um momento íntimo. Olha só. Momento íntimo. Sim. Tá com a pica toda melada. Eu empunhei, man. Desculpa. Quem que é mal intencionado? Quem tá cortando momentos do culto? Olha só. O cara, sem perceber, acabou refutando aí o Miguel Oliveira, mano. É as pessoas tendenciosas, tendenciosas, Não tão entendendo. são As pessoas- más. Mano, as pessoas não estão entendendo, na verdade. The King, Off the King, The Power, On the Best, não é línguas estranhas, Mas gente. ele falou agora que é a língua estranha, fala assim, Dele não com fala com Deus. ele mesmo, Isso que é não- dele não, com Deus. mas ele acabou de falar falou isso. o mistério depois, mas isso aqui Deixa é eu falar uma Ah, esse aqui é um baba-ovo. Você viu que os outros dois concordaram que ele mesmo tinha acabado de falar, mano. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Ó, pera aí. Não é línguas estranhas, Mas gente. ele falou agora que é a língua estranha, fala assim, Dele não com fala com Deus. ele mesmo, que é Isso dele não- com Deus. Mas ele falou acabou de agora, falar isso. Mas ele acabou de falar isso. Ai, baba-ovo. Esse aqui é o baba-ovo, hein? Mas isso aqui Deixa eu é falar um uma... idioma, gente. Irmão, The mas deixa eu King, falar uma The coisa pra vocês. Não, não, Que mas que é... Não, deixa eu fazer uma pergunta. O que é esse The King The Power? E a irmã que falou lá, aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto. Faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas o Acabou. mas o É negócio O problema não é isso. Nossa, que moleque manipulador, mano. O problema tá em utilizar isso como sensacionalismo. Porque ele pegou uma fala de uma parada que viralizou e repetiu no seu culto. Com a ideia de que ele ia cortar aquele trecho e ia viralizar no Instagram dele. Da forma com Ele falou no seu cu. Eu ouvi no seu cu. Ele falou no seu cu, E ele né? falou com a boca bem cheia, no seu cu. utilizar isso como sensacionalismo. Porque ele pegou uma fala de uma parada que viralizou e repetiu no seu culto. Com a ideia de que ele ia No seu culto, não? Achei no culto. cortar aquele trecho Acho e ia que viralizar tocar no mentira. Instagram O curva é muito dele. forte, né? Da forma com que ele fez. Ele fez isso. Mano do céu, mano. Que manipulação, hein? The King, Não. The Power. Irmão, Mas é o que Legal. tá em se evidência. eu quando quiser você foi falar gravada. Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, Mas, meu se eu quiser filho, falar é francês, isso que você tem que se eu quiser entender. falar, Merci. se eu Tá quiser em falar evidência. Merci, Isso se eu tá em quiser falar evidência. Marra. E o que fere o ser na igreja por causa disso, irmão? Aí que o povo A quer mesma entender da onde idiotice que da você pergunta tirou do Off the isso. King The Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. É Não, idiotice. não vem no meu idiotice, vídeo, irmão. não. É mesmo idiotice, Quem tá irmão. assistindo vai entender o Quanta que gente eu não tô foi falando. curada pelo câncer? Não. Quantas pessoas foi curada pela... Quantas pessoas foram curadas pelo câncer? O câncer é brabo. O câncer tá... Hashtag câncer. Hashtag Team Câncer. AIDS, pela... Você viu? É a idiotice. Curados É a idiotice. pela Olha a AIDS. forma com que ele se porta. É a mesma idiotice, mano. Esse é o ídolo de vocês? Esse é o cara que prega aí na igreja, né? pela televisão. Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas... Jesus quiser Se curar Jesus de quiser mama. usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar TV, Jesus pode usar não um meio de precisa só de comunicação, TV. pode usar... Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através ouvindo os louvores? Que é por aqui, irmão, ó. É Quando por não aqui. tinha TV, a cura acontecia Para... do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. A veia chega a tá saltada no pescoço aqui, ó. O bichinho tá puto, mano. Hoje, o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tirasse, muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus, Fábio? Vamos lá comigo. Um exemplo. Nós sabemos que tem religiões que não entram câmera de jeito maneiro. Eles parou com a religião deles? Maneiro não, Parou de maneira. crescer? Maneiro não, maneira. Ah, não tá corrigindo, tá? Corrige. Hein? Olha que moleque desaforado, mano. O que que tem a ver o cara ter errado ali no momento da euforia, ter errado uma letra na palavra? Você entendeu? Debochado pra caralho, mano. Parou de crescer? Eu não vou perder meu foco. Isso é pra tirar meu foco, mas não vou tirar meu foco. Você já perdeu seu foco há muito Parou tempo, de irmão. crescer. Quais religiões? Um exemplo. Ele tá ali torcendo, tá? Quais religiões? A maçonaria tá crescendo demais. Nunca parou de crescer. Maçonaria na religião. Tu começa, Entendeu? reto. Que Não, seja. organização. Peraí, é uma... Quanto a religião tô crescendo, maçonaria. A reação dele quando disse que a maçonaria não é religião é muito boa, né, velho? Parou de crescer. Maçonaria na religião. Tu começa, Entendeu? reto. Hã? Não, pô, mas só pra... Vamos seguir o argumento aqui, pô? Um exemplo. Quais religiões? A maçonaria tá crescendo demais. Nunca parou de crescer. Maçonaria na religião. Tu começa, Entendeu? reto. Esse ano aí foi muito sincero, tá, velho? Hã?
Que seja. Que seja, meu irmão, é a analogia da parada. Puta que pariu, eu não sei são mais manipuladores ou burros. É uma organização que tá bombando. Secreta ainda, tá? Secreta. Você quer dar Tá crescendo? Você quer usar a maçonaria como exemplo? mas Você quer comparar a maçonaria com a igreja? Não, tá crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Um exemplo. Mas nunca se viu falar um nome tão grande de Rapaz, me maçonaria. arrependi de colocar esse podcast aqui no meu canal. Não se arrependa, não, porque isso é pra confrontar e pra gente aprender. Mas confrontar o quê? Comparando a maçonaria, a organização... entendo. Atira a câmera da igreja. Atira. Que tá Atira a câmera na igreja. comparando a maçonaria como se tivesse... Que foi, Breno? Ei, man, É um debate de alto nível isso aqui, Isso aí é pô. difícil, tá? Vocês nos comentários, por favor, me expliquem as coisas de vocês. Eu não consigo entender nada do que vocês estão falando aí. Por favor. É porque é muito lógico. Não é não, man. É Tem porque muito não é não. Dessa vez não é não, pô. É muito lógico. Não é não. É muito lógico, pô. Dessa vez não é, pô. Cara, eu tô... Isso é o debate de alto nível, tá? Caralho. comparando religiões. Meu irmão, ele fez uma analogia. Ele podia fazer analogia com qualquer coisa. Caralho, mano, é inacreditável isso aqui. Vocês já estão misturando uma coisa pra fugir do Você que foco. deu o exemplo. Foi você. Eu dei o exemplo das câmeras. Eu tô falando de câmera. Mas você quer comparar a organização Eu secreta tô da falando maçonaria de câmera. com a igreja, pô. Lá não tem câmera. E o que eu tô falando? Lá está crescendo. É isso que eu tô falando. Você sabe, eu não sei se tá crescendo não, Isso, aí. nunca se ouviu falar tanto. Sempre ouviu falar que a gente Nunca se ouviu falar no tempo um midiático. número muito grande de Mas crescimento. a igreja também de tá um número, templos, a igreja tá um número de muito lojas grande de crescimento. crescendo. Sabe quantos cristãos há no Brasil? Eu vou brigar com você agora. Sabe quantos cristãos há no Brasil? 85%. Mas não foi... Mas De foi cristãos no Brasil, mas cara. eu olho pra você e falo uma coisa. Foi mérito da TV? Não foi mérito da TV, foi mérito Mas é mérito da TV hoje, irmão. Irmão, é mérito da... Toma, que lapada, mas foi mérito da TV, 85% do povo brasileiro ser cristão, o bicho engoliu seco, aí veio o outro veinho assaltado no pescoço, mas é mérito agora. Opa, mas pera aí, então as pessoas não eram más intencionadas que cortavam tudo isso, agora é mérito? Nossa, mano, eles tiram muitas paradas de contexto. Foi mérito das pessoas, das vozinhas que veio antes. Ei, man, calma que o vídeo não acabou, não. Eu ia ler aqui o negócio. Lê aí. Não. Eu ia ler pra mim mesmo. É só pra mim. Tá ajudando na disseminação do evangelho, velho. Tá ajudando as críticas chegarem, os problemas chegarem e as pessoas criarem descrédito. Tá bom, tá certo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sila Malafaia, José Wellington, Bispo Samuel Ferreira, grande líder do Brasil, tá todo mundo errado. Na visão dele, ele é o principal bichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Acabou, muda de Pastores, vamos agora... Tira as pegar o câmeras da exemplo igreja. maçonaria. Tira a câmera da Vamos igreja. fazer cultos secretos. Tá bom? Vamos fazer culto secreto. Amém, irmão? Reuniões secretas Amém? agora, né? Tem que ser isso. nessa visão. Pra falar de Bíblia, você tá certo, irmão. Você tá certo. Pra falar bem a verdade, vai melhorar até os nossos cultos, porque as pessoas estão perdendo tempo gravando em vez de adorar a Deus. Tem a mídia especificamente. Aí vocês querem, não? Não, porque não? Ô, abre a visão, cara. Não, isso é eu não ignorância, tô falando que não pode. Foi, mano. Tem react que é fácil, tem react que é difícil, pô. Isso é o trabalho, isso é o job também. Tem um react que vai ser fácil, vai ser interessante, e tem outro que vai ser Sérgio Faote. Eu tô impressionado aqui, cara. Esse vídeo dele pegou 1.400.000 views. Tá? Ó, um exemplo. Deixa eu terminar de falar. Rimas de baixo. Não, deixa eu terminar de falar. Não é proibida a tecnologia entrar na igreja. É isso que eu tô falando. Não é proibida a tecnologia. Mas tem momento que não é pra ser gravado. Se a irmã tá lá no mistério, se a irmã tá pulando, pra que eu vou chegar a câmera na cara dela e apontar na cara dela? Eu já vi isso. Pra que isso? Pra criar coisa que quem tá lá fora não vai entender. É isso que eu tô tentando falar. Quem tá lá fora não vai entender. O que tá me quebrando muito é aquele quadro ali atrás, sabe? Sim. Eu acho que é uma imagem na TV. É do menino, rapaz. Do menino. Desculpa. Porque Quem não quer entender, não quer entender. Mas peraí, se é pra igreja, é pra ficar na igreja, não é pra ser edificado lá fora, porque quem tá edificado lá fora não vai então entender. os novos convertidos. Então aqueles que não são crentes. Irmão, desculpa. Entendeu? Então, você viu que ele ia criar um argumento e ele não teve palavras pra falar, e aí ele... E aí ele se perde, ele fica... Eu só quero deixar claro. Quem tem 14 anos... Banana, manga, vai todo mundo se fuder. Quem tem 14 anos é o Miguel. Fica brabo, nossa, mano, inacreditável. Porque se não tivesse gravado, volto lá, se não tivesse gravado essa parte, tivesse filmado, não estaria esse bafafá. Enfim, galera, tem muito mais barraco. Eu vou deixar o link do podcast aqui na descrição. Tem muito mais tempo ali, né? Deles debatendo sobre isso. Mas eu achei sensacional. Eu quis trazer esse vídeo justamente pra dar um pouco de força. Eu achei sensacional.
Sacio. Meu Deus, actually, como ele não manda payment to begin using and good like that has probably set the limit of outcome is outcome. Now. Mas vamos ao que interessa aqui, meus queridos. Ai. Tem algumas coisas aqui para serem denotadas. O Miguel, no meio disso tudo, só foi um bode expiatório. Ah, Malboro, que então você tá defendendo ele? Não. Vai por mim, não. Hã? Vai por mim, não. Não tô defendendo. Só que o Miguel tá sendo um bode expiatório pra toda a raiva que as pessoas têm dos protestantes e toda a raiva que as pessoas têm da Igreja Católica e toda a raiva que as pessoas têm de Jesus Cristo, toda a raiva que as pessoas têm dos cristãos. Ele é só uma coisa que está sendo desproporcionalmente elevada para ser criticada por conta de todos esses problemas que as pessoas têm com o cristianismo, com a Igreja Católica, com os protestantes e assim sucessivamente. Ele tá errado? Ele tá errado. Só que ele é só uma criança, cara. Ele tem só 14 anos de idade. Quando começou a fazer o culto, tinha 13 anos de idade. Segundo ele, prega desde os 3 e tal, mas quando ele começou a fazer sucesso, ele tinha 12 anos. Uhum. Agora que ele estourou foi 14. Todo mundo ali é adulto, cara. Vocês não sabem, ali no culto, todo mundo ali é adulto. Só ele que era criança. Por que a culpa é dele? Tá ligado? Por que ele tem que ser usado como bode expiatório? Por que ele tem que ser crucificado? Sim. Esse rapaz do vídeo que reagiu falou umas 10 vezes. Ele é muito manipulador. Mas ser manipulado por uma criança, né? Porra. Desculpa, cara. Exatamente. Mesmo se ele for manipulador, todos esses adultos estão sendo manipulados por uma criança e estão deixando de ser manipulados. Então, assim, o que estão fazendo com esse rapaz aí é extremamente desproporcional, extremamente não equivalente ao que ele está fazendo na igreja. Se você é católico, se você é protestante, você sabe que Nosso Senhor tem as suas formas de agir com as pessoas que são falsos profetas. E Deus, ele sabe de tudo, ele sabe que também é uma criança, ele sabe que os erros que o Miguel está cometendo hoje, quando ele tiver um pouco mais de consciência, quando ele for mais adulto, muito provavelmente, ou não, também tem essa possibilidade dele não voltar atrás, ele muito provavelmente pedirá perdão sobre as coisas que ele está fazendo. O que está acontecendo é que existe um escândalo muito grande em cima, e que esse pessoal que é ateu, esse pessoal que tem raiva da igreja, esse pessoal que tem raiva do nosso Senhor Jesus Cristo, tá usando essas questões para atacar toda essa questão do cristianismo por causa do Miguel. Tá usando o Miguel como bode expiatório. E por que eu digo que é bode expiatório? Porque tudo isso, gente, acontece nas igrejas há muito tempo. Na igreja já se fala em línguas há muito tempo. Na igreja protestante já se pede dinheiro para fazer as coisas há muito tempo. Já teve a época que a igreja católica teve alguns problemas com isso, com a simonia, que é uma coisa que a igreja já pediu perdão, já confrontou, já buscou resolver. São coisas que já são cientes há mais, sei lá, desde 1200, 1300, 1500. Não foi o Lutero que fez a primeira reforma, tentou fazer uma reforma na igreja. Já existiu um grupo de pessoas fazendo certa reforma. São Francisco é tido como um dos que tiveram essa renovação na igreja católica. Tudo isso, historicamente, é uma coisa muito antiga. Segundo ponto, essa questão da tecnologia, não sejam cátaros, tá? Depois vocês pesquisem o que foi a heresia dos cátaros. Quem foram os cátaros? Que faziam rituais com crianças, que a Igreja Católica teve que fazer uma pequena cruzada contra eles, porque eles estavam matando pessoas, fazendo rituais, aonde eles acreditavam que a matéria é má. Acreditar que a tecnologia é má vem dessa percepção. Acreditar que a igreja não pode usar câmera para passar para as pessoas que estão doentes ali, ou que o Frei Gilson rezando o texto, esse tipo de coisa. Deus age de maneiras diferentes, por pessoas diferentes, por meios diferentes. Então esse é o que vocês têm que prestar atenção. E o terceiro é que eu acho que vocês perceberam o extremo baixo nível das discussões, como esse rapaz aí, o Serginho Faotti, e os outros ali no podcast discutindo com um menino de 14 anos, tiveram um nível de discussão muito baixa. E isso acontece por um baixo nível de leitura e de estudo em relação aos assuntos. Aqui no Malboro AL, eu gosto de oferecer para vocês os links que estão na descrição, tanto o Anti-Woke, mas para esse vídeo eu acho que o Cal Jung contra a loucura das massas é um bom livro para vocês comprarem. Tem também o Crenças de Luxo, para vocês verem como essas discussões aí, principalmente pro Serginho Faotti, para muitas pessoas no YouTube, são apenas crenças de luxo.
E os links estão na descrição. Quando você compra o EPUB, você ganha o PDF. Quando você compra o PDF, você ganha também o EPUB. Você ganha os dois por apenas R$10. O link está na descrição. Também compre o Anti-Woke para entender essas polarizações e quais são as ideias em cima dessas polaridades que estão sendo criadas. No mais, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui. Muito obrigado ao Baiano, que está aqui também. Oi. E até a próxima. Muito obrigado a todos vocês e valeu!